Boa noite. Tá ligado? Bom, eu acredito que é importante 3 pontos nesse momento para a gente poder ter mais tranquilidade para trabalhar. Apenas a segunda partida da competição, né, da temporada, e já tem uma certa ansiedade, uma certa pressão, mas muito mais por tudo que cerca. Continuamos encarando esses 4 primeiros jogos aí como preparação para a gente poder fazer uma partida no melhor nível possível em Concepción. Acredito que teve uma pequena evolução, principalmente no primeiro tempo, em relação à partida contra o Bangu. Resultado até me pareceu um pouco exagerado, porque a equipe do Nova Iguaçu tem bons jogadores, tem um treinador experiente, muito identificado com o clube. E assim como tivemos momentos bons na partida, continuamos errando algumas coisas que a gente espera consertar em breve. E, bem, agora é se preparar para o jogo de quarta-feira em Bacaxá e ver que aqueles atletas que têm melhor condição, dar o ritmo aqueles atletas que a gente precisa dar ritmo e seguir o planejamento. Zé, a gente está a 10 dias, né, da estreia do time na Libertadores do dia 31. Você falou que ia usar esses 4 jogos para tentar preparar a equipe para esse que é, pelo menos por enquanto, o grande objetivo do time. Depois de 2 jogos, 2 partidas, o que você vê que ainda precisa ser agregado a esse time até a partida do dia 31? Eu imagino que você não acha o time pronto ainda. O que ainda pode evoluir e melhorar até essa estreia dia 31? Eu acho que temos que melhorar. Desculpa. A gente tem que melhorar o todo. Tivemos mudanças significativas na equipe e, por isso, é natural que sinta, junto com a parte física, que não é ideal ainda, o condicionamento técnico-tático. E, por isso, tenho algumas dúvidas, confesso, de que maneira iremos jogar no Chile ainda. E, por isso, vamos utilizar esses 2 jogos que temos para chegar no Chile com uma maneira, uma forma de jogar mais definida. A ideia nós temos, mas ainda algumas dúvidas em relação aos mecanismos e de que maneira iremos executar isso, os atletas que irão participar. Então ainda temos jogadores importantes que a gente esperava contar para esse início, no caso do Breno, principalmente ele, mas como a gente está com essa dificuldade, a gente ainda tem que fazer algumas avaliações, não posso te garantir ainda o que vai mudar, mas certamente iremos ainda ter algumas modificações para essa estreia. Zé, boa noite. O quanto uma vitória por 4-2 dá uma acalmada nos ânimos da equipe, e como a gente conversou antes do jogo, você disse que na coletiva falaria sobre o momento como um todo. Quer saber como o elenco tem visto essa situação toda fora de campo e a nova eleição, né, a eleição do Campelo como presidente. Bem, eu me eximi de falar sobre política nesses 45 dias, quase 50 dias, até porque eu sou funcionário do clube e acho que não tenho que ficar falando sobre política, porque o meu trabalho é dentro de campo, mas nitidamente tivemos dificuldades para a gente chegar até aqui. E agora com a definição da presidência do clube, a partir de amanhã temos um presidente, as indefinições, as incertezas eu espero que fique para trás, porque a gente espera, pelo menos eu espero, que seja apresentado um projeto para o futebol do Vasco da Gama, né? Porque uma instituição como o Vasco, grandiosa como o Vasco, com títulos, a importância que tem, não só esportiva como social que tem, merece isso. Esse projeto, ele pode ser a médio, a curto, a médio e a longo prazo, mas tem que ter um caminho para seguir. Até para que a gente possa discutir métodos e processos, sejam estabelecidos métodos e processos aqui no clube. E a partir disso a gente possa entender quem são os profissionais que devem fazer parte, ou que são mais indicados para fazer parte desse processo. O Vasco precisa entender o Zé Ricardo, e principalmente o Zé Ricardo precisa entender o Vasco. Os atletas precisam ser respeitados, estão sendo maravilhosos até agora. A partir disso, a gente entende se as coisas devem continuar. É lógico que qualquer planejamento ele sofre alterações, mas precisa ter um planejamento, né? Se você
falha em planejar, você planeja falhar. Então, está evidente que a gente precisa tomar um rumo a partir de agora, né? E que se tem problemas, e temos problemas, que seja solucionado de forma unida, de forma onde todos remem para o mesmo lado. Que aí sim a gente tem uma chance de sair das situações difíceis, né? Eu estou disposto a fazer parte desse processo, desde que exista um planejamento. Porque senão fica difícil a gente falar em uma continuidade se a gente não sabe para onde ir. Então é isso que eu espero do clube, é isso que eu espero do novo presidente, é isso que eu espero de todos os vascaínos que amam o Vasco. Nós, funcionários, a torcida, eu tenho certeza que a partir do momento que as coisas começarem a acontecer, vai fazer o que sempre fez e mostrou no final do ano passado, vai estar do nosso lado. E aí sim o Vasco vai poder ter um futuro e vai poder buscar. Se não, quem está de cara a tapa somos nós, comissão técnica, eu, treinador e os atletas principalmente dentro do campo, né? Então, é só isso. Realmente, acho que esse é o momento da gente falar, porque está começando uma nova era dentro do Vasco da Gama, né? Então, eu desejo muito sucesso, muitas felicidades ao novo presidente, às pessoas que irão fazer parte da direção, mas a gente precisa saber de que maneira o futebol vai ser gerido, quem vai dirigir o futebol, quem vai ser o gerente de futebol, se vai ter gerente de futebol, e quem a gente vai recorrer no caso dos problemas acontecerem. Então é só isso. E por isso agora a gente está um pouquinho mais tranquilo para falar, porque tem uma definição dentro do clube. Zé, até sobre isso também, o Euriquim tinha comentado dos seus pedidos e, para completar, faltava ainda um zagueiro e um centroavante. Se eu não me engano, dos 3 que o lateral esquerdo chegou, faltariam essas 2 posições. O Campelo já adiantou quem será o novo vice-presidente de futebol. Já deu para acontecer nesse momento algum tipo de contato com você? Eu faço a pergunta pelo motivo de que a Libertadores está se aproximando da data e você precisa ter esse elenco pronto o mais rápido possível. Já teve algum tipo de contato para entender o que você quer e trazer essas contratações? Sim, teve um primeiro contato e agora depois do jogo a gente vai sentar e conversar, porque, como você falou, nós temos questões emergenciais a serem resolvidas e, lógico, que a gente precisa sentar e conversar para ver que posições tomar em relação a isso. Mas os 10 dias que tem de diferença para o primeiro jogo, é lógico que a gente não vai recuperar o tempo perdido, mas a gente espera contar com uma baita dedicação dos atletas, que tem sido fenomenal, mesmo com todos esses problemas. Eles têm realmente vestido a camisa do Vasco, e obrigado por tudo, e se mantém numa linha de trabalho que só dá orgulho de trabalhar com eles. Então a gente conta muito com eles, e que a gente possa tomar a melhor decisão nesses 10 dias aí, para a gente poder estrear na Libertadores como a gente deseja. Zé. O Vasco tomou 2 gols hoje, como também tomou 2 gols na quinta-feira. E aí um achismo meu, eu não, cobrindo os jogos do Vasco, eu nunca reparei você tão incomodado com o time, gesticulando, gritando bastante. Mas basicamente o time é o mesmo do que, assim, muitos jogadores do ano passado. O que está faltando para esse Vasco ser o Vasco da reta final do Campeonato Brasileiro, que conseguiu chegar à Libertadores? O que tem te incomodado mais nesse time do Vasco, desse início de Carioca? O falta é consistência, né? Uma equipe que teve algumas mudanças no setor defensivo importante, né? Mas não podemos falar só do setor defensivo, acho que é como um todo. Pequenas mudanças do que você falou, tem 6, 7 jogadores que estavam no ano passado, começaram a partida hoje, mas tem a falta de ritmo, tem o recondicionamento, tem a perna pesada, são vários fatores e não apenas um. Eu acho que com o passar do tempo, a gente espera é consistência, né? Então a gente espera consistência na nossa equipe. É natural, lógico que isso me incomoda bastante, né? Tomar 4 gols em 2 jogos, não é natural das equipes que trabalham, acontece, mas não é natural. E a gente espera o mais rápido possível corrigir posicionamentos, até porque tomamos um gol de bola parada que também fazia tempo que não tomávamos. Então a gente agora pensa em trabalhar, continuar trabalhando dentro da linha para a gente melhorar não só a defesa, mas como um todo. Zé, aqui.
o Vasco tem uma carência aí de ter um centroavante de ofício no elenco, Luiz Fabiano machucado, e hoje fez 3 gols com estilo assim, de centroavante faria, né? Dentro da área, o Evander aparecendo dentro da área, o André Gil antecipando o zagueiro. Isso é um pedido seu para os jogadores ali da frente entrarem mais na área para suprirem essa carência do time? Sem dúvida. A gente cobra muito essa pisada na área dos meias, né? Hoje a gente variou os nossos meias, né? Com a ausência do Nenê, que é um meia passador, não é exatamente isso. A gente teve que deixar um pouquinho mais a criação com o Hélito, ora com o Wagner, ora com o próprio De Sábado, e pediu para que esses meias pisassem um pouquinho mais na área, né? Então é importante o Evander estar ali no momento, é importante o Rios fazer um gol, é um garoto que trabalha bastante, ele realmente joga para a equipe, então o gol acho que dá um pouquinho mais de confiança para ele para esse início da competição, da temporada. O nosso terceiro gol acabou saindo numa falha da defesa do Nova Iguaçu, mas pelo menos a presença, a tranquilidade, a calma do Iago em finalizar. E acho que o quarto gol vem a presentear o André, que vinha em busca desse primeiro gol no profissional há bastante tempo. É um menino que tem se dedicado bastante e acredito até que ele consiga, com mais confiança, ele consiga render mais. Deixa eu te perguntar, de repente eu não entendi direito. Você tem um encontro hoje com o Alexandre, com o Fred, né, que é o cara do futebol. Hoje você já bota aquela listinha, estou precisando do jogador tal. Já é nessa reunião que você já faz tudo isso? O que você pretende pedir nessa reunião, falar nessa reunião? Nesse primeiro momento, o que vai nortear a reunião realmente são aquelas peças que nós precisamos, né? As posições carentes que estamos precisando para a gente poder começar bem a temporada. Mas no segundo momento não é só isso, né? Não é só jogador, é realmente a gente pensar de uma forma mais macro no futebol e juntos, com a experiência de tanto tempo de Vasco que o presidente Campelo tem e também a nossa experiência de campo e da nossa comissão técnica, a gente juntos tentar traçar algum planejamento para o futebol, o que o Vasco quer a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, e de que maneira conseguiremos chegar a esses caminhos, qual o caminho, qual o processo, qual o método. Um investimento em recursos humanos que eu acho fundamental, a gente investir em recursos humanos para que a gente possa ter os profissionais mais qualificados possíveis aqui, se juntando àqueles que estão aqui, o investimento em estrutura para que a gente possa funcionar pensando no Vasco não só de agora, mas para frente, a ligação com categoria de base, ou seja, são vários pontos que eu acho que o Vasco precisa discutir, não é o Zé Ricardo, é o que o Vasco precisa discutir para que o futebol do Vasco passe a ser forte como um todo, e não só por uma temporada, ou por 6 meses, ou por tanto faz. Você está satisfeito com o CT? Foi bom levar o time para lá? Ali para a gente foi fundamental esse início de temporada, a gente ter saído de São Januário e a gente poder ter tido um pouco de calma para trabalhar. Talvez aquilo que conseguimos até agora se deva ao fato de a gente ter ido para o CT um pouco mais afastado e pudéssemos manter os atletas fora de qualquer tipo de turbilhão que rondou o Vasco esses últimos dias. Zé, você falou do Breno, queria que você falasse um pouquinho melhor da situação dele. Como é que ele está fisicamente? Você já não conta mais com ele para o dia 31, pelo tempo de treinar com bola, enfim, como é que está a tua previsão para ele? Ele essa semana fez alguns treinos com bola, né? Mas ainda falta etapas a cumprir para ele ser totalmente liberado. E a gente espera até quarta-feira ter essa posição final, até porque a gente tem que enviar até sexta-feira, se eu não me engano, a lista para a Conmebol de 25 atletas para participar dessa fase da pré-Libertadores, podendo depois entrar mais 5 caso passemos. Então, vou esperar mais um pouquinho até quarta-feira, o limite, porque é um jogador importante e a gente espera contar com ele até o final. Zé, projetando o jogo de quarta-feira contra a Cabo Friense, você pensa em poupar algum jogador, já que está início de temporada? O Paulinho, por exemplo, hoje na saída de campo falou que ainda incomoda um pouco o tornozelo dele, então existe alguma possibilidade de poupar algum atleta? Provavelmente sim. Alguns atletas já demonstram, né, um desgaste natural nesses 2 jogos, e a gente fica preocupado para que não tenha nenhum tipo de problema muscular. Lógico que a gente amanhã de manhã já se apresenta e eles fazem todo o período de recuperação, né, o primeiro período de recuperação deles, através da troca de informações ali com a fisiologia e com o departamento médico, a gente deve realmente fazer algumas mudanças para jogar em Bacaxá quarta-feira.
E em relação até a reforços, o Vasco ficou fora, por enquanto, de contratações por conta desse período eleitoral, mas o Kleber Reis e o Henrique Almeida, né, o Euriquinho confirmou que foram pedidos seu. Vai continuar, no caso, a tentar trazer esse jogador, principalmente o Henrique Almeida, já que o Kleber Reis, o Jair, já falou que deseja esse jogador, mas o Henrique Almeida é esse centroavante que você deseja no Vasco? A gente para fechar, pelo menos nesse período, o elenco do Vasco, a gente realmente surgiram alguns nomes, e dentro da posição de zagueiro, o Kleber Reis foi um deles, e também na posição de ataque, o Henrique Almeida foi um deles também. Temos outras opções, e agora com a nova presidência a gente precisa conversar, porque eu falo dos nomes, mas tem todas as questões contratuais, valores, então isso aí eu já não posso te informar exatamente se são esses nomes, mas a gente está em busca de mais jogadores, e esses foram 2 nomes que foram apresentados por nós, a direção. Beleza? Certo? Boa noite aí, galera.